programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Cartas de uma Morta, livro que é do Espírito Maria João de Deus. Ela é a mãe de Chico Xavier e o médium Francisco Cândido Xavier. Cartas de uma Morta. E estamos agora, nós vamos entrar no segundo capítulo, vamos dizer assim, porque são capítulos muito curtos. Nós vimos antes que ela estava comentando o que aconteceu com ela na doença, o apego, aquele medo de morrer. Ela tinha pavor de passar pela situação da morte. E agora nós vamos ver os últimos instantes do tormento corporal. Ela vai contar, ela ainda está encarnada, mas naqueles momentos finais, no caso específico da Dona Maria, ela sentiu aquilo que ela vai dizer para nós aqui. Então você vai acompanhar na tela o texto que a Solange vai ler. Vamos lá? Combati com tenacidade a moléstia que enfraquecia o meu organismo. Porém chegou o dia em que assinalava o término das minhas possibilidades de resistência. As derradeiras horas me foram de excruciante martírio. E depois de uma jornada repleta de dores violentas, veio a noite interminável da agonia. Reparava que o meu tempo no mundo se escoava dificilmente, almejando o seu findar como o trabalhador sedento e faminto, ávido de repouso. O meu estado moral caracterizava-se por uma semi-inconsciência, porque o tormento corporal atuava sobre as minhas ideias, que vagavam desordenadas como se fossem violentamente expulsas do meu cérebro. Olha só que interessante. Nós já lemos aqui um outro livro, o livro Voltei, do irmão Jacó. Ele passou por este mesmo processo. Só que o irmão Jacó, ele tinha conhecimentos doutrinários. Ele era espírita, trabalhava na Federação Espírita, tinha lido livros espíritas, apesar de as obras de André Luiz estarem chegando naquela época. Ele ainda não tinha acesso a todas as obras. Quando ele está nesse mesmo período, esse processo de desencarnação, ele está lutando também mentalmente. Mas o espírito que está acolhendo, e ele tem condições de sentir essa presença, sussurra aos seus ouvidos: fique em silêncio, não se esforce, não se oponha, não fique agitando a mente com pensamentos bastante turbulentos, você precisa descansar a mente. E isto dá a ele serenidade. Coisa que a Dona Maria, apesar de ser um espírito bom, ele não conseguia fazer. Olha como ela está relatando que foi este período, esses dias, esses momentos finais do corpo. A mente turbulenta, como ela diz, ela combateu com tenacidade, ela lutou com as suas forças, mas chegou o dia em que as forças terminaram. Essas últimas horas foram de excruciante martírio, diz o texto. Um martírio muito grande, algo que ela sentiu na carne, se ela ainda pudesse chamar assim. E esse excruciante martírio, ele veio depois de quê? Depois de uma jornada de dores violentas, que deu lugar à interminável noite da agonia. As dores físicas, as angústias, fizeram com que a mente entrasse em desalinho, em desajuste, em descompasso. Ela sabia que estava terminando o tempo e ela tinha vontade de repousar. Ela então percebe, pelo que ela nos conta, que ela estava meio semi-inconsciente, não estava lúcida de todo. E isso por quê? Porque o corpo doente, as dores que ela sentia, atuavam de tal maneira nas ideias dela que a mente ficava desordenada, como se as ideias fossem violentamente expulsas do cérebro. Por quê? Porque o cérebro está em processo de
autodestruição. Ele está morrendo também. Ela não consegue mais pensar com o cérebro. Ele está se deteriorando no momento da morte. Então, aquela ferramenta que antes funcionava, agora não consegue mais. E ela não sabe como fazer. Estas são angústias deste momento que todas as pessoas, quando não se preparam para ele, enfrentarão. Interessante que o irmão Jacó, lá no livro Voltei, volte lá nos nossos programas anteriores, você vai poder assisti-lo todinho. Lembra, Solange? Você vai poder assistir o livro todinho. Você vai ver que ele diz assim: quando a morte começou a se aproximar do seu momento final, eu me lembrei dos livros que eu tinha lido. E eu pude acompanhar em mim a descrição que eu havia lido de André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, de como era o processo da desencarnação. Então ele, como conhecia, já tinha lido, ele pôde ver, é assim então. André Luiz está relatando para preparar a gente para quando chegar a nossa vez. Por isso é importante a mente adestrar-se, coisa que a Dona Maria, infelizmente, ela morreu muito antes da doutrina espírita ser conhecida no Brasil, como fora depois, graças ao seu filho. Ela morre, Chico tem 4 para 5 anos, em 1915, mais ou menos. E aí, não havia literatura espírita. Então, você vê como essa dificuldade gera sofrimento para a compreensão da própria realidade e até para se ajudar a não criar esse tormento. Ai, que confusão é esta? Eu não sei onde eu estou. E isto facilita para o espírito despertar do outro lado da vida, não é? Depois de passar pelo tormento da morte. Vamos lembrar aqui que, como ela mesma diz, que as ideias vagavam desordenadas, como se fossem violentamente expulsas do meu cérebro. E no capítulo seguinte, fala sobre a voz de comando desobedecida. Posso dar continuidade? É para isso. Vamos lá ao nosso texto novamente. Ela fala o seguinte: desejava orar, todavia os pensamentos não conseguiam obedecer-me, dispersos pela confusão estabelecida em meu mundo interior, em virtude dos padecimentos que me percorriam os centros da atividade orgânica. Ou seja, o sofrimento do seu corpo, as dificuldades de entender esse mecanismo, faziam com que ela sofresse e perdesse o domínio, o controle dessa fonte de lucidez. Ela queria rezar, mas ela não conseguia. Os pensamentos não obedeciam ao que o desejo dela queria realizar. O centro cerebral estava comprometido. E então ela ficava agoniada com isto. Mas continua o texto do capítulo 3, vamos a ele. E a minha vontade era semelhante a uma voz de comando totalmente desobedecida por elementos rebeldes e indisciplinados. Hoje sei que naqueles angustiosos momentos, muitos seres, aí é a beleza do mundo espiritual, muitos seres se conservavam, ainda que ela não notasse, ainda que ela não pudesse tocá-los, se conservavam ao meu lado, me amparando com seus braços tutelares e compassivos, porém eu não os distinguia. A mente da Dona Maria João de Deus não estava adequada para esse processo de percepção do mundo espiritual, apesar destes espíritos generosos estarem com ela. Neste momento da transição de um lado para outro da vida. Não é interessante, Solange? Interessante. Que as pessoas podem pensar, não, mas ela estava desamparada. Não estou vendo ninguém, eu estou aqui para morrer, ninguém está aparecendo para mim. O povo às vezes diz que vê, né? Mas eu não estou vendo nada, não tem ninguém me ajudando. Então isso é um tipo de pensamento que ela teve, que muitas pessoas têm. Inclusive, André, o André Luiz, espírito, no livro Nosso Lar, também não viu a mãe dele, quando ele estava desencarnando, ele não viu a mãe dele orando no hospital, aos pés da cama dele ou ali na cabeceira. E depois, no plano espiritual, ele revê e ele vê que ele estava tendo amparo, auxílio
da sua mãe também. Na verdade, a cena que a Solange está falando, ela acontece no filme. E é uma forma de eles mostrarem aquilo que a gente viu, acabou de ver com a Maria João de Deus. Que ele mostra no filme Nosso Lar, que ele achava que ninguém tinha ido ao seu encontro na hora da morte, aquela conversa toda. De verdade, no livro, a cena que nós vamos encontrar lá na obra escrita é aquela que o Clarencio diz que ele tinha ido visitar André Luiz muitas vezes na região umbralina, e André Luiz nem tinha um balalumba para ele, não sabia nem que tinha gente do lado dele para ajudar. André Luiz só via as entidades feias, as entidades perseguidoras que estavam no mesmo padrão que ele. Mas isso é o livro Nosso Lar, ok? Bem lembrado, Mas nós vamos continuar aqui na sequência com o texto que vai terminar o capítulo 3º. Sentia-me sucumbir lentamente. A princípio, gemidos de sofrimento escapavam-se do meu peito torturado, compreendendo a ineficácia dos esforços que fazia para não morrer. Mas tão rude era aquela suprema tentativa de resistência que me abandonei, finalmente, àquelas forças poderosas e invencíveis que me subjugavam. Então, ela não adiantou. Não, por fim, ela teve que se entregar. Esta situação, ela é menos dolorida quando o encarnado, por conhecer este mecanismo, ele sabe que está chegando ao fim. Aliás, no livro que André Luiz escreveu, que nós citamos aqui, o Obreiros da Vida Eterna, nós encontramos um dos desencarnantes, ele faz, até no momento que antecede a sua desencarnação, ele faz uma reunião familiar. Ele está na cama, ele pede que a mulher traga o livro, o Evangelho, ele lê um trecho do Evangelho, ele faz um último Evangelho no lar, com 2 filhos e a esposa, antes da desencarnação. Veja que coisa interessante. Um espírito encarnado com a consciência de que está chegando ao período final das suas forças e está usando do seu saber, do seu conhecimento para preparar a família e preparar o ambiente. A casa dele era tão bem preparada que os espíritos que perambulavam pela redondeza, os espíritos que não tinham elevação e que estavam andando atrás de gente para atuar, para sugar energia, não conseguiam entrar no campo vibratório da casa do Fábio, se não me engano o nome dele. Por quê? Porque eles faziam periodicamente o Evangelho em família. E isto criou uma atmosfera protetora, não só porque eles rezavam, mas porque ao rezarem, eles também incorporavam a si mesmos as condutas de alguém que tem crença, que tem fé, que é sincero. Então eles tinham um ambiente interno do lar protegido por eles mesmos. Eles tinham paciência, tolerância, fraternidade na convivência. E isto cria uma atmosfera que a gente chama aqui de psicosfera, que impede que as entidades trevosas elas possam passar. É uma defesa. Então a gente vê que no caso do Fábio, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, ele mesmo, com o conhecimento que tinha, ele sabia se preparar. A nossa querida irmã, ela não sabia disso, mas ela estava lutando, estava gemendo até que ela cansa e entrega os pontos. Algo parecido, eu acho que já aconteceu com você, Solange, comigo, é quando você começa a ficar com sono. Você fica tentando ficar acordado, né? Você vai segurando. Aí chega uma hora que você vai embora. Tem gente que dorme no volante, não é? Eu conheço, isso é verdade. Dorme no volante. E aí, e o que acontece é que essa pessoa, dormindo no volante, ela estava atenta e de repente ela apaga. Chega a força, não consegue resistir ao sono. Imagina a morte, não é? Ao momento de desagregação das forças físicas. Portanto, quem tem um pouco de conhecimento, ele é uma resistência menor a esse choque. Ele não cria tanta resistência. Se você rema contra a correnteza, você levanta muita turbulência na água. Se você deixa que a água te leve, você se solta, é mais fácil. É por isso que a filha do nosso Jacó,
ela fala para o pai: pai, não se oponha, fica quietinho aí, tranquilize-se, fique calmo. Depois a gente vai pensar sobre essa questão. André, aqui eu estava dando uma olhada e a gente tem no Livro dos Espíritos um comentário a respeito dessa passagem. Ele fala sobre a perturbação espírita. Fala o número da questão, porque é 63. importante para as pessoas irem em busca. Questão 163 do Livro dos Espíritos. Exato. Fala sobre a perturbação espírita. A perturbação é esta fase que acontece neste período, depois que o espírito deixa o corpo e está se reconhecendo no plano espiritual, não é? Interessante, olha, aqui para essa câmera aqui, por favor. A alma, deixando o corpo, ela tem imediata consciência de si mesma. E a resposta dos espíritos é a seguinte: consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. E aí a pergunta 164 é a seguinte: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Os espíritos respondem: não. Isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Isso dura muito tempo? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem, só para a gente finalizar: uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. E aqui Kardec faz outros comentários bem interessantes se vocês quiserem depois pesquisar. Vale a pena. Então você está vendo que nós estamos tratando de uma situação em que a doutrina espírita, nas suas obras básicas, também está inserida. E ela nos alerta para a nossa transformação mental, a fim de que nós soframos menos. Então, ficamos aqui no nosso primeiro programa. Não é, Solange? Nós agradecemos a sua participação e a sua presença e até o próximo programa. E deixamos a você a nossa canção de encerramento, para que você também se inspire a buscar essas leis do mundo espiritual para preencher suas dúvidas e as suas angústias, ok? Então, um grande abraço e até o nosso próximo Alegria de Viver. Até lá! Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém
creio em ti. Você ouviu Alegria de Viver.